Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, nossa live de aquecimento para a jornada de prescrição segura de exercícios físicos para grupos especiais, que é um evento 100% gratuito, online, que vai acontecer na próxima semana, segunda, quarta e sexta, às 6:30 da manhã. Então quem ainda não garantiu a vaga, corre lá na bio, se inscreve, o link está disponível para vocês. Lembrando que quem não consegue participar ao vivo, fica salvo assim como as lives, tá bom, pessoal? Bom dia, Andréia de Curitiba, Luiz. E hoje, pessoal, a nossa live é mais do que especial. A gente vai ter a participação de um profissional aqui sensacional, que é o Rinaldo, que vai contar pra gente um pouquinho sobre a atuação dele, sobre a atuação dos profissionais dentro de hospitais. Bom dia, Rinaldo! Bom dia, Carla. Tudo bom? Tudo bem, e Quanto tempo? você? Que Pois é, saudade. saudades de você, Rinaldo. Quanto tempo. É Tá uma honra devendo estar uma com visita você, aqui tá, em cá. São Paulo. Logo, logo. Na oportunidade, vamos sim. Ainda mais que a família está crescendo aí, né? Tem que ver a Exato, molecada. por favor. E a sua filha também, que tá linda, parabéns. Ah, ela tá um anjo igual o Tais. Perfeito. Dizem que menina é mais Super. calma, né, Rinaldo? Ah, nossa. Ô, Super. sensacional de calma. Mas graças Obrigada a mais Deus, uma vez, Rinaldo, viu, por ter aceito o convite, acordado mais cedo, organizado a família, porque eu sei que é sempre uma logística aí para organizar e conseguir participar. Obrigada, viu? imagina. É porque minha esposa ela trabalha por escala, né? Então, ela na realidade retomou essa semana o serviço dela. E aí a neném acaba sentindo falta, a neném vê. O meu projetinho de gente acaba sentindo falta e acordando e perdendo horário e tal, mas deu tudo certo. Sempre dá Que certo. bom, obrigada, Rinaldo. E pessoal, vou, na verdade, né, trazer o Rinaldo, vou conversar um pouquinho com ele. Vocês, se tiverem dúvida, pode mandar aqui no chat, mas conhecer um pouquinho da história dele. Rinaldo, me conta, né? Você é profissional de educação física, da onde que você está falando? Conta pro pessoal. Então, antes de mais nada, o áudio está legal, Carla? Tá Tá ótimo. perfeito. Então, bom dia pessoal, meu nome é Rinaldo, eu sou professor de educação física daqui do estado do Espírito Santo, trabalho na região de Vitória, no município de Vitória, né? Eu venho na minha formação datado de 2007, né? De lá para cá eu naveguei, me aventurei pela educação física em diversos campos, desde as atividades de aventura de lazer ao ar livre, né? Tive uma oportunidade de trabalhar em centros de convivência de idosos. Nessa época eu busquei uma fisiologia do exercício voltado para a prescrição, uma vez que ali eu já comecei um contato com a saúde, trabalhando em parceria com o pessoal das unidades de saúde, né? Que eu era do desenvolvimento social e tinha parceria com o pessoal da saúde. Desisti um pouco da área nesse momento e aí foi quando surgiu a Santa Casa, né? Eu atualmente trabalho dentro do plano de saúde da Santa Casa de Vitória, mas o meu vínculo inicial foi com o hospital. E nesta época é um desafio porque os nossos conhecimentos de formação base, eles às vezes não alcançam as necessidades e demandas do mercado, né? E não somente alcançá-las, como também estar atualizado para todas as demandas que vão surgindo, porque o perfil da população vai mudando, né? O cenário global vai mudando. E aí vão surgindo novas demandas, novos estudos, e se manter atualizado nisso é uma missão. Foi quando surgiu o Einstein na minha vida, onde em 2014 eu fui fazer minha formação, conheci essa pessoa extraordinária que é a Carla, tá? Uma Maravilha. referência na minha vida. A minha mãe teve breves contatos com você, Carla. Nossa, que legal a Carlinha, né? E Sua mãe é uma assim, queridíssima. Carla, foi uma jornada onde eu costumo dizer que uma divisão de águas, porque a partir daí eu comecei a conhecer uma realidade da educação física que eu não conhecia, né? Porque no meu estado fornecia formações importantes, contudo, você percebia uma certa limitação para alguns campos de atuação, né? E observando a nossa regulamentação enquanto profissional, que é recente, né, digamos assim, esse leque que foi ampliado da atuação do profissional,
nos garante maior oportunidade de trabalho e, com isso, maior responsabilidade, maior desejo e necessidade de se atualizar, né? As minhas experiências quando eu comecei a trabalhar no hospital foi uma aventura. Eu digo que eu fui muito bem acolhido por todos e muito acolhido pela equipe de geriatria e pela equipe de endocrinologia, né? Mas a minha maior participação foi junto da geriatria. Como que funcionava a época? Eles têm programas e projetos que acontecem com calendário fixo anual, né? E aí há um acompanhamento do seu público, que são públicos oriundos daí do ambulatório, do hospital, onde fazem o controle e a educação em saúde deles, né? Então, Uhum. nessa faixa inicial de atenção primária e alguns casos pontuais secundários, né? Ô, Rinaldo, só uma pergunta. Quando você entrou, já existia profissional de educação física lá dentro ou Não, você que começou o não, trabalho lá? Você foi o pioneiro, não. então? Eu fui o primeiro. E acredito, Carlos, especulo que na educação física aqui no estado eu também fui o primeiro a buscar essa pós no Einstein, né? Poxa, Que, cor... sensacional, parabéns. que correria, porque na época eu trabalhava em 3 horários para dar conta de toda sexta-feira ou quinta-noite aí para São Paulo. Num corre que às vezes a gente tem que parar e respirar, praticamente é uma apneia o tempo todo, né? E assim, mexendo com o casamento foi uma Foi aventura, uma mas assim, aventura. que criou base. É, trabalhar no ambiente hospitalar, Carla, muito bacana. Eu falo ambiente hospitalar porque os trabalhos que acontecem dentro do hospital não se restringem à sua estrutura predial, né? Ela se Uhum. estende a diversos campos. A escola de medicina aqui, ela tem trabalhos em conjuntos com o hospital, até para a formação dos acadêmicos, né? Então, assim, você percebe o atendimento estendido para além do terreno onde o prédio existe no hospital, né? O local, logo que eu comecei a trabalhar, o plano de saúde ele ficava na sede, o local onde o programa ia rodar, ele ia rodar na sede da operadora, né? Mas até então nós éramos do hospital, era uma questão de infraestrutura, né? O nosso trabalho, eu fui contratado, Carla, para trabalhar junto de uma equipe multidisciplinar, né? Onde ali tem a nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico clínico, os médicos especialistas e na época era voltada para o combate à obesidade, né? Uma fila enorme voltada para a cirurgia bariátrica, um boom pré e pós-operatório, e aí existia essa demanda. Haviam atuações dentro do espaço do hospital e haviam atuações fora do espaço do hospital, se estendendo ao plano de saúde, porque eram os consultórios, onde ficavam os consultórios, né? Esse crescimento da atuação, ela começou a ganhar mais visibilidade quando a equipe de geriatria me convidou para uma palestra, né? Em relação aos obesos, hoje a gente ainda continua com uma atenção à obesidade, tá, Carla, dentro do programa. Eu já não fico em loco no hospital e o programa ele roda dentro do plano de saúde. Show. O plano de saúde absorveu o programa por questões regulatórias, tá, da própria ANS. E para o hospital foi mais interessante este trabalho. Mas mesmo assim, por exemplo, dentro da nossa equipe, hoje a gente tem um enfermeiro auditor, né? E ele faz a captação de todos os pacientes que saem do ambulatório, do hospital, ou saem do processo de internação, e ele é conduzido para o programa para que seja feita alguma avaliação, se assim ele desejar, né? Não é algo Perfeito. o protocolo ele não faz essa obrigatoriedade, tá, Carla? Haja vista que cada paciente tem uma realidade de vida, uma condição, então às vezes isso entra em choque. Minha atuação também ganhou muito destaque na parte da geriatria, porque na primeira palestra que eu fui dar lá sobre atividades físicas e envelhecimento ativo, o chefe da geriatria e uma médica geriatra que também trabalhava na parte da coordenação, eles pararam para falar sobre dança sênior, porque era uma equipe, eram idosos, e grande parte desses idosos era acometido, né, por Alzheimer, Parkinson,
E aí o chefe da diretoria, apaixonado nessa sênior, ele me passou essa paixão, eu achei super interessante e fui eu navegar novamente nos campos da educação física, fui parar em BH, atrás de formação, porque aqui na época não tinha. Foi uma das maneiras das quais eu executei minhas funções, né, Uhum. junto à equipe da diretoria. Na endocrinologia, o mesmo processo. Eu tive uma participação breve, contudo, ela se estendeu durante um ano, né, onde tinha a palestra, a parte educacional, e havia momentos onde tinha as atividades, as intervenções com o pessoal. Na grande maioria das vezes eram coletivas, tá, Carla? Sim, isso é Somente bom. no plano de saúde que são individuais. O atendimento ele é individual, em consultório. Hoje, ele acontece muito nessa parte de educação, porque a gente está reestruturando. Devido à pandemia, muita coisa mudou. A telemedicina ela está sendo implantada para o nosso programa atualmente, está passando em fase de adequação. O nosso espaço, que até antes da pandemia, ele acontecia numa clínica de fisioterapia, que é uma empresa irmã, lembra muito o Aquário, Carla, do residencial. Ah, do residencial. E lá tem uma infraestrutura muito bacana, tem a academia, tem a piscina, tem a parte do Pilates, tem os consultórios de físio, tinha os consultórios das especialidades, né, nutrição, psicologia, e aí a gente tinha uma parceria entre empresas, onde o programa ali rodou durante bastante tempo. Então, Que assim, legal, Reinaldo. essa jornada minha na educação física hoje se solidifica no plano de saúde, mas eu ainda tenho braços estendidos. E ela aumentou mais ainda, Carla, quando eu terminei o meu mestrado. Né? Quando eu terminei a pós no Einstein, uma paciente nossa que é professora da faculdade, da escola de medicina, ela é enfermeira, uma professora há 15 anos, ela falou, Rinaldo, você vai fazer mestrado. Eu falei, não, não quero estudar, cara, estou cansado, me deu uma formação atrás da outra. E Chega! assim, chega, eu quero, porque eu formei em 2007, Carla, e assim, as formações foram sendo seguidas, né? Eu não dei um tempo. É, e, e aí ela falou, você vai, não vou? E eu falei, não vou. Ela apareceu com minha pré-inscrição, você vai e eu vou pegar seus documentos com quem for necessário. Você precisa fazer o mestrado. Hoje eu sou extremamente grato a ela, porque o meu trabalho enquanto profissional de educação física se estendeu à academia. Né? Eu comecei a participar de avaliações de trabalho, de projetos, de pesquisas, né? Formação, os TCCs, e isso foi agregando valor na minha atuação profissional dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente da saúde suplementar, que é a ANS. Né? Atualmente, eu converso com a minha gestora, tento buscar caminhos, né, porque eu não conheço muito a legislação da ANS nesse aspecto, mas eu busco credenciado da operadora. Uhum. Eu almejo um espaço dentro da operadora para atuar como profissional de educação física, né, fora o programa. Estamos Né? batalhando por isso, né? Eu sempre falo para o pessoal, né, que pergunta, o nosso conselho, ele está batalhando, já está num processo aí de legalização para que os convênios médicos identifiquem, né, e façam a cobertura do Uhum. profissional de educação física como profissional de saúde, né? E até, Rinaldo, antes da gente entrar, né, entender a sua atuação no convênio, uma coisa que eu sempre reforço com o pessoal, acho que a gente está nesse processo em que as operadoras de saúde estão enxergando a necessidade do profissional de educação física, né? Isso em prol do seu segurado, mas também em questão de economia financeira mesmo, né, Rinaldo? Porque o Muito. profissional, né, se a gente consegue desempenhar um papel importante na promoção de saúde através da atividade física, a gente garante, né, com que aquela população interne menos, tenha menos complicações, menos necessidade de cirurgia, medicação. Então, é uma super oportunidade. Eu fico muito feliz que aí já começou, né, Rinaldo? Então, Carla, isso começou de maneira até muito frenética junto à saúde suplementar, porque o meu objeto de estudo, justamente no mestrado, foram as políticas de promoção à saúde na dicotomia pública e privada. Então, eu basicamente estudei o SUS e a ANS na promoção da saúde. E as operadoras, com essas mudanças de legislação, adequações de rol, todo esse processo, recebem uma carga muito alta financeira através dos custos operacionais, né? E aí a equipe multidisciplinar é até um incentivo da própria ANS através dos seus programas. O primeiro programa da ANS
voltada para o gerenciamento de crônicos, se chama Promoprev, né? São programas de promoção à saúde e prevenção de riscos e doenças. A partir daí, foi encorpado dentro dele, através dele, a saúde o combate à obesidade, a gestante, né? Então, assim, e alguns outros segmentos, o envelhecimento, e a educação física é presente em todos esses processos. Eu não vejo, o profissional de educação física, eu percebo, Carla, que ele precisa identificar qual é o campo de atuação que ele quer, porque a gente está envolvido em todas as áreas. E aí não tem como você ser um especialista full time em todos os campos, né? E por quê? Você tem que conhecer as normas, as regulamentações, os processos de trabalho, né? Por exemplo, essa jornada que eu tive no hospital, Carla, foi desafiadora porque eu senti falta na minha formação de coisas que estão hoje no boom, que você já deu formação, está dando, outros profissionais, que por exemplo, a leitura de exames laboratoriais e suas interpretações, né? O entendimento de exames de imagem, farmacologia. Por quê? Não é para diagnóstico, o papel não é esse. É você conseguir trazer segurança para o seu trabalho junto ao paciente, ao seu aluno, né? Compreender qual é o impacto de uma boa interpretação, uma boa leitura na qualidade de vida e no combate e gerenciamento da doença, né? Porque não é só tratar o doente, também cuidar do rígido, do saudável, né? Então, conhecer esses processos foi muito importante. E aí, nessas atuações que eu tinha, Carlos, eu indagava e questionava aos que era tido como representante para eu conversar e alinhar as propostas, era justamente qual era o perfil do meu público, né? Tá, uma população de idosos, mas qual é o estágio demencial de cada um deles, né? Eu fazia um estudo epidemiológico, digamos assim, daquela população que eu ia trabalhar. Por quê, Carlos? Eu tenho que pensar na minha proposta de trabalho. Se eu chego com algo muito inovador, eu vou excluir. E excluir, dependendo do idoso, que não é só o Alzheimer e o Parkinson, tem um pezinho na depressão, dependendo da família, ele é abandonado, só tem a cuidadora. Então, esses aspectos determinantes e condicionantes de saúde, eles fazem peso nessa avaliação inicial, quando você planeja e pretende atuar dentro de um ambiente hospitalar, de um ambiente de uma clínica, de uma saúde suplementar, né? Porque você não vai gerenciar somente os treinamentos deste paciente, você vai gerenciar literalmente a vida. E não somos sozinhos, Carlos. Muitos profissionais de educação física querem atuar solitários. E não funciona assim. Grande parte das doenças crônicas, Carla, elas são multifatoriais. Então, elas precisam de intervenções múltiplas. Precisamos entender como vem esse paciente e até onde nós podemos atuar. A atividade física, depois que eu aprendi essa frase, cara, ela é um dos únicos e poucos remédios não medicamentosos no mundo. Então, assim, só que como um remédio, é, ela tem suas dosagens base e suas dosagens elevadas. E até onde eu posso ir? E essa é a pergunta que o profissional tem que fazer. Quando eu vou trabalhar com crônico, eu estou falando muito rápido, Carla? Não, Eu tô, tá ótimo. é que Eu sou estou suspeita porque eu juntando. também falo rápido, Rinaldo, mas eu acho que você tá super pleno aí. Então, assim, você vai trabalhar com hipertenso, você tem que ter um direcionamento, marco zero. Qual é a diretriz que você segue? Ou qual é a diretriz que o hospital segue, que a equipe segue, que o plano de saúde segue, que a clínica segue, para você poder saber até onde você pode ir. Por exemplo, se eu não conheço os estágios da hipertensão e as consequências, eu não vou saber fazer o tratamento correto desse paciente. Eu não vou saber dirigi-lo junto da equipe, nem opinar. Se é um paciente que me chega com um estágio avançado, onde a sua frequência, a sua PA de repouso já é 160, a sistólica e a diastólica acima de 100, eu vou submeter esse paciente a risco, eu não posso trabalhar com ele. Né? Se eu pego um diabético que tem a sua glicemia capilar acima de 250, 200, um pouco antes disso eu já tenho que estar ligado, né, Carlos? Esperto Alerta. nas reações, porque eu tenho que corrigir esse paciente. E aí, pensando em questões de ideal,
você tem que avaliar antes todo. É doente crônico, tem que ser avaliado antes, minimamente, com o que você tem, seja de maneira objetiva ou de maneira subjetiva. Não a fim de diagnosticar, e sim de gerenciar, trazer segurança para ele e respaldo para você. Falou Né? tudo, Rinaldo. É exatamente isso, né? Eu falo que a gente tem, né? Essa semana eu tive a oportunidade de dar aula lá na Faculdade de Medicina do Einstein, né? E eu brinquei com os alunos, né? Eu falei, olha, o melhor remédio que vocês têm nas mãos somos nós. Eu brinquei. Eu falei assim, me fala uma coisa que é boa para a saúde mental. Aí ele, atividade física. Para depressão, atividade física. Para artrite, atividade física. Para diabetes, atividade física. Então, eu falo, nós somos o remédio para todas as doenças. Né? Então, é muito importante que o profissional se empodere nesse sentido e entenda tudo que a gente tem de ferramentas para direcionar. Como você falou, nosso intuito não é diagnosticar. A gente precisa saber o quê? Manejar. Né? Na saúde, a gente usa muito o termo navegar. Né? Então, se empoderar para fazer uma boa navegação em relação à saúde do paciente, para conseguir promover saúde através da atividade física, né, Rinaldo? E falando da Perfeito. atuação multi, né? Como foi para você participar de uma equipe multi? Como que a equipe enxerga o profissional de educação física? Você acha que isso é tranquilo, já está muito bem estabelecido? Você teve alguma dificuldade no processo? Tive, Carla. No começo eu tive frente à formação, né? Que nem eu falo. A formação base, nossa, por exemplo, Carla, eu vou fazer um outro caminho para te responder. Quando eu fiz mestrado e eu fui estudar as políticas de promoção à saúde voltadas ao sistema único, eu não tive. Eu só estudei princípios ao SUS, entendeu? Princípios do SUS. E aí eu falo, tá, isso não é só o sistema único. E aí, voltando para a sua pergunta, quando a gente entra numa equipe multidisciplinar, onde já tem profissionais atuantes nesse mercado, e você falta um pouco dessa base, você sente uma dificuldade, porque vai te gerar uma insegurança em dados, em protocolos, em diretrizes, onde que eu vou, para onde que eu vou, quem sou eu nesse, qual é meu papel, né? Hoje não, hoje isso é muito bem estabelecido, cada um respeita o limite do outro, cada um contribui com o outro, né? É entendida a importância de cada um. A nossa equipe é uma família, tá, Carla? Nós estamos juntos, mesmo os que já se ausentaram da equipe por N motivos, ainda continuam próximos, então assim, a gente vai trocando figurinha, vai conversando. Tive dificuldades porque lidar com doentes crônicos é diferente, Carlos, de você estar num ambiente de academia ou de uma atividade física coletiva, você conduzir aquele paciente de uma maneira mais leve, mais simples. Quando vem esse paciente, que eu te falei, uma doença crônica, a gente é crônico, crônico não vai sair. Você vai conduzir a faixa de normalidade junto da sua equipe para melhor. Igual, por exemplo, trabalhar com obeso. Se um profissional de educação física afirma que ele sozinho consegue gerenciar a saúde do obeso, ele tá equivocado, ele não Totalmente. consegue, né? Porque nós somos um fator de determinantes e condicionantes de saúde de vários outros que englobam essa pessoa. Porque nós somos sujeitos históricos, Carla. Então, antes de mais nada, nós temos que entender qual é o processo. Essa pessoa adoeceu por quê? Né? Então, assim, a depressão. A gente fala a pessoa deprimida. Quais são os critérios da depressão? Quais são os tipos de treinamento que contribui para a melhora do quadro depressivo, né? Será que eu preciso chegar com algo muito mirabolante ou o básico nessa caminhada, num passeio, eu já consigo deixar ele apaixonado? Então vai depender muito, Carla, de quanto você conhece e de quanto você é humilde para aprender, né? Para você buscar enquadrar. Por exemplo, Carla, um dos motivos que me levou ao Einstein, como é que eu converso e justifico o meu posicionamento com um cardiologista? Né? Uma vez que eu não tenho esse contato, como é que eu vou falar que um treino X serve e o método de treinamento, o sistema de treinamento, ele não vai matar o cardiopata X na situação X, porque o efeito é hipotensor, e esse efeito hipotensor, se ele fizer 3 vezes na semana, em dias alternados, é um remédio que vai se manter de médio a longo prazo, vai reduzir custo, vai sobrar din-din para o tio ir no cinema. Né? Então, como é que eu falo isso? Como é que eu falo para o endocrinologista o impacto das atividades físicas, da educação física, no gerenciamento hormonal?
né? Como que contribui para essa mudança? Para as doenças ossomusculares ou as doenças, né, musculoesqueléticas, como que eu vou fazer as artroses, as artrites, né, as reumáticas, né? Como que eu cuido desse paciente? Então, ou eu vou conversar com vascular. Então, assim, são muitas variáveis, Carla, que o profissional de educação física ele precisa estar se atualizando, né? Não é um aperta-frouxa parafuso. Se você entrar, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Diabetes, você vai ver que tem diretrizes anuais sendo renovadas, da cardiologia diretrizes anuais, e o foco não é, ora a educação física é atenuada, ora ela não é, ora é tida como algo muito importante, ora somente, mas você tem que entender o seu papel para fazer esse gerenciamento e conseguir trabalhar em equipe, se comunicar melhor, ficar uma linguagem mais clara, defender a sua ideia com propriedade. Consigo em todos, Carla? Eu não consigo. Às vezes eu preciso recorrer. Por exemplo, eu não sei fazer uma leitura de exames e com alguns exames e conversar com o fisioterapeuta. Eu preciso de ajuda, né? Eu não consigo fazer algumas leituras hormonais de exames laboratoriais, porque não é só ver os valores de referência. Eu quero saber qual é o impacto disso no sistema biológico, bioquímico, fisiológico, né? Qual é a É catástrofe sobre que isso isso, né? causa, entendeu? Não na realidade, a gente não cuida dos outros, a gente cuida da gente para estar bem e cuidar dos outros, né? E não somente Exatamente. fisicamente, intelectualmente. É falar e conseguir, Carla, também passar para o paciente num linguajar que ele entenda. Porque você, às vezes, lida com uma pessoa muito humilde e, às vezes, você lida com pessoas esclarecidas. É igual, por exemplo, essa professora da faculdade que me convidou a fazer um mestrado. Ela é professora, ela é enfermeira e ela atua há 15 anos como professora. Como que eu vou defender a importância do meu trabalho para ela? Como que eu vou defender a importância do meu trabalho com ela para a equipe, né? Falar, olha, essa paciente ela precisa disso, disso. Ou esse protocolo que está sendo recém-construído, ele precisa dessa informação, né? Para esse público. Então, assim, são essas variáveis. Você quer ver uma Sim, coisa sim. interessante, Carla, nessas aventuras da educação física? A Sociedade Brasileira de Geriatria a Regional do Espírito Santo, devido a essa participação em a dança cênior, eu acabei sendo convidado, se não estou enganado, em 2019, a participar do congresso e falar sobre o envelhecimento ativo e a dança cênior. Cara, que irado! Todo mundo dançou, cara. Eu É estava aparecendo. sensacional. Todo mundo dançou. Aí as pessoas perguntam, mas qual é o impacto disso? Gente, um idoso, dependendo da tremedeira dele, ele não tem movimento de pinça. Um idoso, sem fazer um movimento, ele vai transformar o sofá em seu melhor amigo. E aí, mente vazia, a depressão entra com força. E só piora o quadro de saúde. E o legal da dança sênior, como uma estratégia de atividade física, ela é animada, é coletiva, tem suas características próprias. É, nossa, é uma catástrofe. E não necessariamente um treinamento de 3 de 15 às vezes é o suficiente, né? Claro, Exato. Carla, que assim, E eles o engajam profissional. super bem na dança sênior, né, Rinaldo? Não tem jeito, eles Nossa, gostam, eles sentem prazer. eu tô nessa reestruturação, Carla. A gente está tentando trazer e formar um grupo de dança sênior lá na operadora, né? Porque a pandemia mudou muita coisa. Mudou muita Uhum. coisa. Nós temos idosos que não retomaram mais a consulta presencial, colaram na vídeo e assim está fluindo. Mas a dança sênior como estratégia para o idoso é perfeita, não é chata, ele vai trabalhar. E aí, Carlos, tem uma coisa que é nossa, criatividade. Porque também não é pegar a receita de bolo de uma diretriz, de um guideline, como queira, e fazer, colocar do lado e cozinhar, não. Né? Eu acho que assim, a gente tem que entender, buscar sempre se atualizar, né? Tá interagindo com as pessoas que também comunicam com este tipo de assunto, seja no seu aspecto emocional, nutricional, mecânico, social. Então, assim, para que você possa potencializar o bem-estar, né? Sensacional, Potencializar Rinaldo. a qualidade de vida, Carlos.
Porque o triste de um obeso, às vezes, não é aguentar correr, é não amarrar o cadastro, entendeu? De um idoso, é não conseguir fazer sua higiene e levantar de uma privada quando vai sair do banheiro. E isso daí é qualidade de vida e bem-estar. As pessoas precisam estar felizes para que tudo comece a dar certo. Senão Exato. fica tudo muito mais difícil. Eu sempre E, falo para os alunos, né, que a gente tem o papel de não dar anos de vida, mas vida aos anos, né, Rinaldo? Então não é só sim, sobreviver mais, mas é conseguir ir no banheiro levantar do vaso, é tomar banho sem depender de outra pessoa para se lavar. Né? Então tem muita coisa que interfere aí no processo de qualidade de vida. nossa. E assim, Carla, o que que eu particularmente nesses treinamentos, nessas atividades, na minha atuação dentro do plano de saúde, eu faço esse levantamento, né, esse estudo epidemiológico da vida do meu paciente, eu converso com ele e aí eu faço uma educação em saúde voltada à educação física para ele, né? Porque eu vejo muito erro conceitual e equívocos. Por exemplo, as pessoas não sabem diferenciar o que é atividade física de exercício físico. E qual é o impacto disso na sua vida? As pessoas às vezes têm um jardim e não cuidam do seu jardim porque não cuidam da sua, não cuidam do jardim, não cuidam da sua saúde, porque não sabe que ir cuidar do jardim é cuidar da sua saúde e é uma oportunidade de bem-estar, né? Então, assim, ou o tiozinho que parou de lavar o carro aos finais de semana, qual é o impacto disso, né, Carla? E aí eu costumo abordar o quê? O que é atividade física, o que é exercício físico, quais são as intensidades de treinamento, quais são as zonas-alvo de treinamento, quando é algo mais cardio, né? Qual a importância de você navegar nas variáveis, seja nos estímulos, seja na prescrição do treinamento em si, se você vai periodizar, se você não vai periodizar, quem você pode periodizar, porque nem todos têm a educação de uma periodização, né, Carla? Sim, Por N motivos, são pessoas que vigilantes, médicos que trabalham 24 horas, né? Não tem o tempo no outro dia, é chamado para um plantão. Então, assim, compreender. E aí eu trabalho muito, Carla, enfatizo muito em quatro pilares, né? Que é o cardio, a força, a flexibilidade e o equilíbrio. O equilíbrio, em particular, eu trabalho muito quando a pessoa ela é idosa, sedentária ou obesa, né? Porque é, eles precisam compreender, Carla, assim, eu tento seduzi-los à compreensão de que eu tenho que ter uma adaptação neuromuscular, eu tenho que ter uma adaptação cardiovascular, cardiorrespiratória, eu tenho que ter uma adaptação psicológica, que o resultado de um tratamento em doença crônica não são com 3 meses, ele a partir daí começa a dar um sinal de vida, né? Porque se eu pego um paciente, Carla, que aí é interessante que às vezes um colega ou outro de equipe fala, Rinaldo vai começar a terapia. Eu pergunto, como que era a sua infância? Você tinha uma infância ativa? Porque se é uma pessoa, Carla, que estudou numa determinada escola, que desde a infância, lá da educação infantil, ele participou de escolinhas de esportes, ele tinha treinamento especializado, ele tinha uma educação física de qualidade, essa pessoa tem uma memória, com entendeu? Muscular, certeza. uma memória física, uma compreensão, uma consciência corporal. Agora, pega aquele tiozinho, matuto, que veio da roça, que fala bem assim, meu filho, não precisa de exercício físico, não. Eu já trabalhei muito na roça. Duvido se esses marmanjão aí, que não consegue coçar a nuca, levanta o saco de café igual levantava. Né? E aí você tem que falar, não, tiozinho, existe o princípio da especificidade. Né? Então, você tem que navegar na educação física, que é um mundo. Eu sou apaixonado pela educação física porque eu acredito que é uma das áreas da saúde mais completas do mercado. A gente atua em todos os cenários, seja na parte pedagógica dentro da escola, seja nas academias, clubes e hospitais. Sensacional, Rinaldo. Você viu como a hora passa rápido? Passa. Antes da gente E, encerrar, queria que você deixasse uma. Assim, você foi muito explicativo no sentido de como que a gente pode navegar, né, em todos os setores, como que é a atuação. Cara, uma super experiência compartilhada como essa, assim, muito obrigada mesmo.
E eu queria que você Imagina. deixasse uma mensagem para os profissionais de educação física que estão acompanhando, que querem entrar na área da saúde, ou que já estão e às vezes estão um pouco perdidos. O que você aconselharia? Em primeiro lugar, semana que vem, acesse aí o perfil da Carla e se inscreva no curso que ela vai dar do gerenciamento de crônicos, né, Carla? Que é a semana que vem. Obrigada. É a jornada, a gente Porque vai fazer. Porque o primeiro ponto que eu dou de recado para os profissionais é atualizem-se, sempre. Tirem pelo menos uma hora do dia para ouvir um vídeo, para bater um papo com alguém, um papo profissional. Sejam humildes, porque ninguém trabalha sozinho nesse mundo. Nem mesmo a máquina da academia trabalha sozinha, ela está lá e ela precisa de estímulo. Porque a educação física ela é cultura corporal de movimento humano. Se você não se mexe, não atribui resultados. E para você ter resultados positivos, você tem que compreender e entender dos processos que envolvem aquela ação, dos sentimentos que envolvem aquela atuação, o que você precisa ter de conhecimento mínimo para conseguir dar segurança ao paciente e contribuir para a qualidade de vida e bem-estar dele. Isso daí traz segurança para o seu trabalho. Atualizar, conversar, tirar tempo para esse aprendizado, ele não se dá somente por livros, não se dá somente por prática. Eu acho que você tem que procurar o profissional que trabalha no mercado diferenciado, bater um papo com ele, falar: meu filho, como é que você chegou aí? Né? O Einstein eu só conheci porque eu conversei com uma prima minha, Carla, que mora em Ribeirão Preto. Ela fez mestrado, doutorado lá. Ela falou: Ri, vem fazer mestrado aqui, que foi no mesmo ano que eu fui parar no Einstein. Só que eu estava casando, Carla. E aí, assim, eu tive uma grande oportunidade de fazer mestrado lá, só que eu tinha 3 meses de carteira assinada na Santa Casa, estava casando. Eu falei: não, não vai ser dessa vez, não. Aí foi quando ela falou: Ri, já que você não quer fazer aqui, entra no site do INCOR, do Sírio-Libanês, do Einstein, de faculdades com residências multidisciplinares e faça uma seleção daquilo que é do seu interesse e vá buscar. Quem fica parado não recebe nada, gente. Precisa correr atrás para descobrir o que o mundo oferece. Tá bom, Carla? Não sei se chega a ser bem Sensacional, uma Rinaldo. mensagem, mas eu Com acho que é isso certeza, daí. né? Eu acho que um super conselho, né? A gente que trabalha na área da saúde sabe muito bem que não dá para ficar parado, a gente precisa se atualizar, a gente precisa conviver com outras pessoas para trocar experiência, né, Rinaldo? Então, o que você Uhum. falou é sensacional, a gente tem que ter humildade, a gente não sabe tudo e a gente sempre tem o que aprender, né? Então, com É, certeza esse bate-papo fez eu aprender muito e as pessoas que estão acompanhando ou que vão acompanhar a gravação, com certeza. Muito, muito, muito obrigada. E vou aproveitar aqui para puxar para o pessoal, né? Semana que vem a gente vai fazer a nossa jornada de prescrição segura de exercícios físicos para grupos especiais. Então, vai lá na bio, se inscreve. A gente vai falar sobre análise de exames clínicos, como o Rinaldo falou, que é um tema muito importante. Rinaldo, parabéns pela sua trajetória, cara. Você é sensacional, você sabe disso, eu falo imagina. sempre. Tive bons É uma professores. inspiração para imagina, é uma inspiração para muita gente. E continue aí no seu trabalho, assim, firme, levando a educação física para frente, né? Foi o pioneiro aí na Santa Casa. Tenho certeza que você está abrindo caminho para muitos profissionais que querem colaborar com a saúde da população através do exercício. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Carla, por esta oportunidade. Eu agradeço a compreensão se eu falei rápido demais, se eu conversei Imagina. demais, entendeu? Mas assim, é porque eu sou empolgado, associado a uma breve ansiedade aqui, que depois eu vou fazer uma caminhada para diluir essa tensão, né? Mas muito obrigado. Carla, é uma honra ter recebido esse convite de você, que para mim é um norte na educação física. É a profissional. Não falo isso pelo convite, Carla. Sempre extenuo e eu acho muito bacana que desde 2015, quando eu terminei a formação para cá, esse vínculo não se perdeu, né? Então, assim, é isso que nós temos enquanto profissionais: cultivar vínculos, respeitar os processos e ser humilde para aprender. Carla, muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Se Rinaldo. Manda um precisarem, eu estou à beijão para sua disposição. esposa, para sua filha e para sua mãe, que é uma querida também, viu? Um grande beijo. Mando sim. Meu pai já apareceu aqui umas 3 vezes. Papai. Gente, tudo de bom. Sucesso na carreira de Beijo. vocês, Carla.
Beijão, obrigado por tudo, Beijão, tá? Rinaldo. Obrigada, pessoal. Ótimo dia. Ótimo dia.